Assim como vários brasileiros, estava andando aí pela rua e levei uma topada e acabei encontrando um filme que me prometeram ser um dos melhores slashers de 2024. Sim, eu estou falando de In a Violent Nature, ou Natureza Violenta. Olá, eu me chamo Rafaela, esse é o Cine Pipocão e no review de hoje eu vou comentar sobre um desses filmes em que a gente vê um hype altíssimo, mas quando vai assistir se depara com uma outra realidade. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de dar like nesse vídeo e de compartilhar ele com mais pessoas. Dirigido por Chris Nash, o longa de terror canadense prometia algo muito diferente dos slashers que a gente está acostumado a assistir, como por exemplo Sexta-feira 13, fonte da qual esse filme bebe horrores, que é o quê? Mostrar não o ponto de vista das pessoas que vão ser, trucidadas, mas sim o do assassino. Produzido pela Shudder, que é uma plataforma de streaming estadunidense que é focado em títulos de terror, In a Violent Nature é uma atração canadense que fez sua estreia nos cinemas norte-americanos recentemente, mais ou menos no dia 31 de maio. No longa, a gente conhece o Johnny, que é um espírito vingativo, que tem muito da história baseada no Jason Voorhees, que é o personagem principal, nosso vilão querido de Sexta-feira 13. Nele, nesse filme, In a Violent Nature, o Johnny só tá querendo o quê? Se vingar, recuperar o medalhão que algumas pessoas sem noção roubaram de seu, digamos, túmulo. Certo, mas aí você me pergunta, para além das referências óbvias, a Sexta-feira 13, esse filme vai além? Sinto lhe informar que não. Começo falando que um dos clichês mais, propagados no terror slasher é o quê? São seus personagens altamente burros, E nesse filme que ele não foge desse clichê, pelo contrário, ele abraça com as mãos e com as pernas. Eu falo isso porque até mesmo a morte mais tenebrosa que circulou aí pelo Twitter, de uma garota que tá pra fazer yoga e tal, que meio que vira uma boneca contorcionista nas mãos do nosso assassino, do Johnny, ela, no mínimo, me causou uma gastura, um estranhamento, mas logo em seguida, pra mim, ela soou extremamente papelão. Por quê? Porque essa personagem, ela tinha uma alternativa, ela poderia ter feito uma esquibunda, pra aquele riacho ali que tava correndo, ela poderia ter fugido de alguma forma, ter esboçado alguma reação, mas não. O que a gente vê em tela é algo totalmente esquecível. E se parar pra pensar bem, quase todos os personagens que são trucidados nas mãos do Johnny tinham alguma possibilidade de escapatória. Vou trazer exemplos para ficar mais clara. Para quem assistiu o filme, lembra bem que o primeiro, a primeira vítima do Johnny, ele poderia ter acessado a rodovia, mas ele faz o quê? Faz o contrário, ele vai pro meio dos matos, que tá cheio de armadilha de urso, provavelmente ele cai numa dessas e é pego pelo Johnny. A própria garota que eu falei, que estava fazendo yoga, que tem uma das cenas mais impactantes do longa, ela poderia ter feito esquibunda e ter saído. E os dois amigos errou ela que poderiam ter o quê? Entrado no carro ao invés de também seguir pela mata. E ninguém parece notar o sumiço de ninguém, só vão notar lá pelos 50 minutos de filme. Esse filme tem mais ou menos 1h40, por aí. Mas além disso que me deixou bastante injuriada, que é a propagação, a continuação do clichê de personagens burros que servem de motivação para o assassino, é o fato que o diferencial que esse filme se propõe, ele não acerta em quase nenhum momento. Isso porque a gente tem poucas cenas que são vistas, da perspectiva do assassino. Se você pesquisar sobre In a Violent Nature, você vai ver diversas manchetes falando que esse filme está revolucionando o slasher, porque ele mostra um ponto de vista totalmente diferente de outros filmes. Só que eles são... dá vontade até de rir, porque isso é uma propaganda enganosa, porque são poucos os momentos que a gente vê o protagonista de fato, a gente tem na visão dele. Na maior parte, para quem tá acostumado a jogar videogame, a gente vê o quê? Um ponto de vista em terceira pessoa. A câmera vai muito nas costas, do protagonista. E nem dá pra falar que eles mentiram, só criaram um hype para que o filme fosse vendido, porque se você olhar bem o trailer, que eu tô colocando aqui algumas cenas nesse vídeo, ele mostra justamente isso, a câmera nas costas do personagem. Eu acho que foi um puta desperdício, porque dava para ter brincado, com a questão desse ponto de vista do assassino. A gente poderia ter tido cenas incríveis, como, por exemplo, aquele entra no lago, a gente poderia ter visto, como ele conseguiu, até porque ele é um espírito vingativo,
como ele foi se movimentando para chegar até a menina, o ponto de vista sanguinolento, né, porque ele é brutal, ele é cruel. A gente poderia ter visto isso melhor, de uma outra perspectiva, mas enfim, achei altamente pretensioso, sem graça e perfeito para assistir depois de um almoço, de ter, né, almoçado uma boa feijoada e uma cervejinha. Mas enfim, já viu esse filme? Tem alguma expectativa para ver? Tem muita gente falando bem, muita gente falando mal. Eu achei um filme bem blé, né? Não cumpriu quase nada que prometeu. E que teve um final em que deixou até quem gostou do longa até então meio assim, sabe? Bombeando para dar uma nota negativa. Enfim, me conta aqui nos comentários e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais. Tchau!